Bom dia, você que está conosco aqui mais uma vez na nossa live semanal. E hoje é um dia muito especial porque nós estamos aqui falando e vamos falar de algo muito poderoso, né? De algo muito poderoso que é a palavra de Deus. Sempre estamos aqui para compartilhar a palavra, mas hoje eu tenho uma palavra especial para você, sabe por quê? Porque antes mesmo que eu venha ministrar, que eu venha compartilhar uma palavra para você, essa palavra é para mim, né? Porque eu sempre prego para mim mesma e procuro viver aquilo que a gente compartilha, amém? Então eu queria te dar as boas-vindas, queria já que você chamasse o seu discipulado, aí se você é de Goiânia, principalmente, da Videira Bueno, dos prédios de Goiânia, da Vinha Goiás, nós temos feito dessa live um discipulado, tá bom? E você que é da Vinha Angola também, desde o começo nós nos propusemos a estar mais próximos. Eu acho que aqui nessa live nós podemos aproximar os nossos vínculos, podemos aproximar o nosso coração e ministrar, né, uma maneira de alimentar a sua fé. Opa, deixa eu desligar um alarme, só um minutinho, já. Eu esqueci de desligar um alarme ali, agora já tá tudo ok. Então, eu creio mesmo no poder, né, da palavra liberada com fé. Tem sido tão precioso esse tempo nosso, ainda que você não consiga ouvir a palavra aqui às 9 horas, você pode entrar depois, essa live sempre vai ficar salva para poder abençoar mais pessoas e aquelas que não podem ouvir ao vivo, tá bom? Aqui, eu queria que você, independente disso, já clicasse ali no aviãozinho, já enviasse essa live para o seu discipulado, para as pessoas que você ama, que precisam ter uma fé fortalecida, certo? Que clica aqui no coraçãozinho para a gente poder chamar mais pessoas, o Instagram possa compartilhar, tá bom? Eu vou colocar aqui o tema dessa live. O tema dessa live é a arma poderosa. Arma poderosa que traz à existência as promessas de Deus. Vamos lá. Arma poderosa que traz à existência as promessas de Deus. Vamos às promessas. Só um minutinho, deixa eu consertar aqui. Isso. Acho que agora ficou certo. Só um pouquinho. Ver se ficou certinho aqui para não ter erro, tá bom? Vou fixar aqui para ficar mais fácil. Arma poderosa que traz à existência as promessas de Deus. Então esse é o tema da nossa live. Ontem foi feriado aqui em Goiânia, nós não conseguimos divulgar o tema, mas o mais importante não é o tema, né? O mais importante é você estar aqui para ser enriquecida, abençoada. E eu quero cumprimentar todo mundo, um beijo no seu coração, tá bom? E que você continue aqui para ser abençoada cada semana. Eu quero falar dessa arma. Eu considero a arma poderosa que traz à existência as promessas de Deus. Quero falar dessa arma muito poderosa porque eu uso essa arma na minha vida, eu uso essa arma, eu vivo isso que eu estou compartilhando com você. E eu quero deixar essa palavra para que você também, sabe, esteja munida. Na verdade, é para que você esteja munida ali, né, de uma arma poderosa que vai trazer à existência todas as promessas, tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus na sua boca. Essa é uma arma muito poderosa. E durante muitos anos, desde quando eu fiz seminário, eu aprendi a confessar a palavra. Eu aprendi na verdade, esse é um exercício, né?
Na verdade, esse é uma disciplina espiritual muito poderosa, né? Que é confessar a palavra de Deus. A disciplina espiritual que é você abrir a sua boca, mesmo quando você não está sentindo nada, quando você vê que as coisas estão contrárias, quando você vê, sabe, que os seus alvos, né, que você colocou em Deus, você crê, mas muitas vezes as circunstâncias mostram o contrário. Nós acabamos de sair de um jejum, né? Eu mostrei para vocês algumas vezes aqui as minhas fichas de jejum, que eu oro pela minha família, que eu oro pelos meus alvos. E quando acaba o jejum, a gente pergunta, e aí, né? Cadê o resultado da minha oração? Pois eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre uma arma muito poderosa que traz à existência as promessas de Deus para a sua vida. E essa arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu queria já desafiar você a ter sempre a Bíblia com você para a gente compartilhar. E eu quero abrir aqui com você a palavra de Deus em Números 23:19, que é muito poderoso. Olha o que a Bíblia diz. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Olha, isso é muito poderoso. Então a Bíblia fala o seguinte, que Deus não é homem para mentir. O homem pode até mentir, mas Deus não pode mentir. Ele não é filho do homem para que se arrepender. Então todas as suas promessas, ele tem o sim e o amém. Amém? Eu quero desafiar você nesse momento a crer, sabe, aplicar fé no seu coração e a crer naquilo que Deus falou a seu respeito, a crer nas promessas que Deus liberou sobre a sua vida um dia. Sabe, você não ser movido pelas circunstâncias, você não ser movido pelo que você vê, pelo que você ouve, para você não ser movido aqui, né, pelos sinais dessa terra, porque muitas vezes você vai se deparar com circunstâncias adversas que justamente são contrárias ao que a palavra de Deus diz. E aí eu te pergunto, você vai ficar com o que a palavra de Deus diz ou você vai ficar com as circunstâncias? Não é verdade? A palavra de Deus fala que o Senhor não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Mas tendo prometido, não fará? É uma pergunta. Ou tendo falado, não cumprirá? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quais foram as promessas de Deus para você? Você tem anotado as promessas? Você sabe exatamente quais são? Começa a trazer a memória. Traz a memória agora. As promessas de Deus para você sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua célula, sobre o seu discipulado. O que Deus prometeu? O que é que Deus já falou para você que Ele quer fazer? Amém? Essa é a promessa. Outra coisa, a promessa já está escrito. Nós precisamos lançar mão daquilo que está escrito. Porque se Ele escreveu, se Ele liberou, Ele vai cumprir. Amém? Eu estou aqui para alimentar a sua fé. Escreve aí para mim, por favor, onde você está. Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. Porque Ele não pode mentir. É a Bíblia que diz. Se Ele falou, vai se cumprir. Então agora eu quero que você comece a trazer à existência as promessas de Deus. Por um minuto, comece a fechar os seus olhos e a contemplar. Comece a ver o milagre que Deus já prometeu. Eu tenho promessas de Deus para minha família, sabe? Por quê? Porque Deus prometeu. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Ao crer no Senhor Jesus, você e a sua casa vai ser salvo. Então eu creio. Se eu creio, eu declaro, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa. Ok? Essa é uma promessa. Então você precisa reacender a fé no seu coração nesta manhã, nas promessas e não nas circunstâncias. A circunstância fala que isso não vai acontecer, mas a palavra fala que vai. Você vai ficar com quem? Eu fico com a palavra. Eu fico com aquele que é fiel para cumprir. Aquele que cumpriu é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe? Então, você precisa encher. Lá, o seu coração de fé. Lá em Romanos 10:17 fala. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer ter fé?
para perseverar orando, perseverar crendo nessa promessa? Você quer ter fé? Então a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, fala o seguinte: a fé vem pela pregação da palavra. Então, minha irmã, pega a palavra. Pega a Bíblia. Hoje eu tenho a Bíblia no celular, hoje eu tenho a Bíblia no iPad, né? Direto eu tô aqui com a Bíblia e direto eu tô com ela no meu coração, eu circulo, eu sublinho os versículos e falo: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu creio nisso. Agora, como que eu vou crescer em fé? Você vai crescer em fé pela pregação da palavra. Você precisa entrar, você precisa meditar na palavra, você precisa pegar a palavra, comer a palavra, e você precisa se apropriar da palavra. Amém? Por isso, você precisa também ter disciplina. Mulheres cheias de fé são mulheres que são disciplinadas. Ter disciplina para orar, ter a hora para orar, ter a hora para ler a Bíblia, ter a hora para ouvir. Olha, eu vou para academia, né? Eu faço ginástica e direto eu tô fazendo ginástica com fone no ouvido, fazendo o quê? Ouvindo palavras, ouvindo mentoria do pastor Aloysio, ouvindo mentorias, ouvindo de palavras de gente que vão gerar fé no meu coração. Não é palavra de condenação, não. Então, direto eu tô atualizando, né? As palavras das conferências, dos jejuns. Raramente eu fico assim, sem fazer nada. Se eu tô numa manicure, se eu tô no salão, eu estou lendo um livro. Se eu tô no salão, eu tô preparando uma palavra, eu tô com o meu iPad lendo a Bíblia. Sabe o que é isso? É você ser cheia da palavra, uma fé que vai ser acionada pelas promessas. Porque se você não se encher da palavra, você vai ser movida pelas circunstâncias. E a vontade de Deus é que você seja movida pela fé. Amém? Seja movida pela fé. A fé tem que ser nova. A fé tem que ser alimentada. Você tem que alimentar a sua fé com as promessas. Então você tem que chamar à existência as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes vem sofismas na nossa mente. Você sabe o que é sofisma? Sofisma é todo argumento enganoso. Sofisma é toda mentira com aparência de verdade. Não é? Então, é um pensamento que vem e fala: não, isso não vai acontecer. Não, Deus prometeu, mas não é bem assim. Sua família não vai se render ao Senhor. Não, essa célula não vai multiplicar. Não, né? Você não vai prosperar, esse trabalho não vai dar certo. Então, certamente, sempre, sofismas vêm na nossa mente para poder minar a nossa fé. Sabe, você precisa então se encher da palavra para que você possa usar a sua arma. O tema dessa live é a arma poderosa que traz à existência as promessas de Deus. Cadê a sua arma? Qual que é a sua arma? A sua arma é a palavra de Deus na sua boca. A sua arma é a palavra de Deus no seu coração, mas é a palavra de Deus na sua boca. Amém? Então você precisa encher a sua boca de uma palavra cheia de fé e liberar ela e falar na hora em nome de Jesus. Eu repreendo essa voz, eu repreendo esse pensamento. Sabe, eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, mas eu ando pelo que eu creio. Deus falou, é certo que se fará. Aquele que prometeu vai cumprir. Você não pode ficar de boca fechada apenas aceitando os argumentos, aceitando as sugestões do diabo. Não, abre a sua boca, minha amada. Abre a sua boca, libera a arma poderosa. A palavra, ela é uma espada. A Bíblia diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar a alma de espírito, junta de medula. Você precisa ser uma mulher cheia da palavra para abrir a sua boca e liberar a palavra. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios 10, no versículo 4 e 5. Está escrito, as armas, por quê? As armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Uau! As armas, a Bíblia diz que as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas. Para quê? Para destruir fortalezas. Anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que você está numa guerra. Todos nós estamos numa guerra. Nós vivemos nesse mundo, nós não somos deste mundo.
sabe? Mas a Bíblia diz que as armas da sua guerra, da sua milícia, não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que tipo de fortaleza? Você já viu um castelo? Talvez você já viajou, né? E já foi a algum castelo. Eu já fui em muitos castelos, né? Ali, muitos na Europa mesmo. Tem muitos lugares lindos, né? De antigos castelos. E você vê sempre as ruínas, os castelos cercados de muro. Por quê? Que é como se fosse uma fortaleza. Você sabe por que existem fortalezas? Você sabe por que o castelo ele é construído no pico da montanha? Ele é cercado ali de muros, fortalezas, para o inimigo não ter acesso, para o inimigo não atingir. Então deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra, elas são poderosas para destruir fortalezas. Sabe, quando você pensar naquela fortaleza, naquele muro intransponível, você vai pensar nas fortalezas que estão na sua mente e vai falar, pois é, o inimigo até não poderia entrar naqueles castelos porque tinha aquela fortaleza, mas essa fortaleza da minha mente vai cair agora. Fortalezas, sabe, são sofismas, são mentiras com aparência de verdade. O diabo vem minar sua fé, o diabo vem minar, sabe o quê? Os seus sonhos. E ele vai falando palavras que vão, a Bíblia diz que são como, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia fala que nós devemos destruir sofismas. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 10, capítulo 4 e 5. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. É aquela voz que você ouve que o diabo fala, não é bem assim. Não, Deus prometeu, mas está muito difícil. Eu acho que não vai acontecer. Isso é um sofisma. Sabe? Então eu quero desafiar você nessa manhã a se munir com essa palavra. A abrir a sua boca e a liberar essa palavra com fé. Palavras ditas são sementes plantadas. Escreve aí. Palavras ditas são sementes plantadas. Palavras repetidas e declaradas com fé são sementes regadas. Então você libera uma palavra, uma semente, mas quando você confessa, quando você declara, você está regando essa semente com uma palavra que não saiu da sua boca, mas que saiu da boca de Deus, e Deus não pode mentir. Amém? Então você vai abrir a sua boca e eu vou liberar essa palavra. Vai converter essa pessoa, vai sair das drogas, vai ter os seus olhos abertos, vai ter uma experiência com Deus, vai para o encontro, esse casamento será restaurado, essa pessoa vai ser curada. Eu não sei qual que é o milagre, eu não sei o que você precisa, mas a questão é, libera a palavra. Palavras liberadas são sementes plantadas, palavras regadas com fé são sementes, sabe? Palavras liberadas são sementes plantadas. Palavras regadas com fé são sementes regadas. E você vai regar a sua semente com a palavra de Deus, com a água, sabe? Da palavra da fé. Amém? Então você precisa abrir o seu de lá. Voltou. Você precisa ser uma despensa. Quando você chega na despensa, você pega ali aquilo que você precisa. O arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, o sal. Então a Bíblia diz que você tem que ser essa despensa. Despensa de quê? Despensa de mantimento. Você precisa ser uma pessoa cheia da palavra, cheia do maná. Você tem que ter palavra armazenada. O seu cérebro, a sua mente tem que ter os arquivos. Cada gaveta, cada arquivo da sua mente é uma palavra para aquilo que você precisa. Então, se você precisa de uma palavra de cura, você vai declarar Isaías 61, 53. Certamente ele levou na cruz as minhas enfermidades. Se você precisa ali, não é de um emprego, você está desempregado, Salmo 1 diz que você é como um homem plantado bem junto a ribeiros de águas, no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não vai murchar, tudo quanto ele fizer será bem sucedido, ok? Se você precisa aqui, né, de salvação, fala, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa abrir a sua boca e você precisa ser munida dessa arma que não volta vazia, amém? Quando você libera a palavra, essa palavra tem poder para desfazer as obras do diabo. E essa palavra tem poder para chamar à existência aquilo que Deus tem para você. Eu estou falando isso, irmãs, porque eu vivo isso.
Amém? Direto, mas direto. Eu me pego, né? O diabo às vezes vem e me mostra circunstâncias contrárias ao que eu criei, contrárias ao que eu orei. Eu acabei de fazer um jejum, esse era o meu alvo do jejum, aí o diabo vem com uma circunstância contrária. Pois eu digo, eu não fico com a circunstância, eu fico com a palavra. Há uma diferença entre fato e verdade. O fato é o que você vê. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Amém? Então você vai ficar com o fato ou você vai ficar com a palavra? Escreve aí para mim. Eu não vou ficar com o fato, eu vou ficar com a verdade. O fato é o que eu vejo. Às vezes a pessoa vai olhar para você e falar, vocês estão tudo doidos. Estão mesmo. Porque a fé, a Bíblia diz que a fé é loucura. Você precisa, né? Você precisa aplicar fé. O evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Mas é loucura para aqueles que se perdem. Você precisa se posicionar em fé. Amém? Fala, escreve para mim. Eu fico com a verdade. O fato é o que você vê. A verdade é o que está escrito na palavra. Escreve aí. Eu não vou ficar com o fato. Eu vou ficar com a verdade da palavra. E eu quero já partir para o nosso final. Né? Eu quero fazer lives mais curtas para você não ficar com preguiça de ver de novo. E nem que as pessoas vejam aqueles vídeos grandes e falar, não, então eu vou tentar fazer as lives mais curtas para poder as pessoas verem de verdade. Eu queria compartilhar com você sobre Abraão. Gente, Abraão recebeu uma promessa. E ele precisou esperar 24 anos para essa palavra se cumprir. E a Bíblia fala que depois de muitos anos o Senhor voltou. Né? Deus deu uma promessa para Abraão lá atrás. Quando ele tinha 85 anos. Quando ele tinha 75 anos. Quando ele tinha 99, ele apareceu depois de 24 anos. Ele falou, o ano que vem essa palavra vai se cumprir. Gente, é esperar demais. Eu não quero esperar isso tudo, Senhor. Mas eu não quero falar aqui do tempo, não. Eu quero falar da atitude. Eu quero falar da atitude de Abraão. Olha o que diz lá em Romanos 4, do verso 17 ao 21. Olha que poderoso. Olha que poderoso. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Essa é a palavra que Deus deu para Abraão. Perante aquele no qual creu. A Bíblia diz que Abraão creu. Naquele que vivifica os mortos. E chama à existência as coisas que não existem. Eu amei, eu até sublinhei isso aqui na minha Bíblia. Deus é aquele que te dá uma promessa que chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, você foi chamada, você foi levantada para chamar à existência as coisas que não existem. O que você quer ver que você ainda não está vendo? Não está vendo. Então, chama à existência as coisas que não existem agora. Amém? É isso que a Bíblia diz. Ele creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Abraão olhou para si como um homem de 99 anos que tinha recebido uma promessa. Tinha uma esposa já com 89. Tinha uma esposa, ela completamente impossibilitada de gerar, porque Sara, além de velha, gaga, era estéril. Como que Deus libera uma palavra para um velho que não tem esperma, para mulher que não ovula e para uma mulher que é estéril? É muita impossibilidade para uma situação só. E o texto continua lá em Romanos 4, né, no verso ali 17 ao 21. Abraão creu contra a esperança para ser pai de nações, segundo o que fora dito. Abraão não ficou pensando, falando assim, não, eu acho que eu vou ser, não. Abraão colocou a sua fé em cima do que Deus disse, porque isso está escrito aqui, né? Em cima do que Deus disse. Assim será a sua descendência. E qual foi a atitude de Abraão? Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Gente, é muito poderoso. Anota aí, Romanos 4, do 17 ao 21. Medita nessa palavra, por favor. A sua fé vai ser poderosamente enriquecida. Porque aqui fala que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo que era amortecido, sendo já de 100 anos, porque Deus diz, daqui a um ano você vai ter um filho, e com 100 anos ele gerou, né,
Isaac, a Bíblia fala, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ponto final, posso encerrar minha live aqui. Eu quero encerrar esse tempo aqui com esse versículo. Escreve aí para você que está podendo escrever, Romanos 4, no Novo Testamento. Romanos 4, do 17 ao 21. Esse texto é muito poderoso. Você precisa se apropriar. Eu não estou falando aqui como uma frase de efeito. Eu não estou falando aqui como um coach que fica aqui falando você pode todas as coisas, né? Você supere seus esforços, há poder. Não, eu estou falando disso não. Eu estou falando de uma promessa. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Abraão, com 100 anos... Sabe o que ele fez? Abraão, com 100 anos, olhou para a sua situação e a Bíblia diz que o seu corpo, ele era, eu gosto dessa palavra, que ele levou em conta o próprio corpo amortecido. A palavra no grego, amortecido, no original grego, significa desprovido de poder, desprovido de força. Você sabe o que Deus quer? Que você lance fora toda força própria, todo esforço humano. Porque Abraão não tinha força para nada, com 100 anos. A Bíblia diz que seu corpo amortecido não poderia gerar, pois o Senhor ama pegar as impossibilidades humanas para manifestar o seu poder. Então eu quero desafiar você agora a olhar para as promessas de Deus e falar, Senhor, eu não vou olhar para o fato, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para a palavra. E eu vou liberar palavras que são sementes de fé. Abra sua boca. Comece a declarar a palavra de fé. O que Deus te prometeu? Deus te prometeu um ministério. Deus te prometeu um ministério abençoado, bem-sucedido. Eu não estou vendo. Você não vive pelo fato, você vive pela palavra. Deus prometeu uma célula para multiplicar, mas não está crescendo. Tira os seus olhos da circunstância, coloca os seus olhos na palavra. Comece a declarar o que Deus prometeu. Mas aquela enfermidade ainda não aconteceu. Tira os seus olhos da circunstância, coloca os seus olhos na fé, na palavra, na promessa. Abre a sua boca. Porque Abraão creu contra as circunstâncias, com o corpo já de 100 anos, amortecido, desprovido de poder. E a Bíblia diz que porque ele creu, a promessa de Deus se cumpriu. Amém? A arma poderosa que traz a existência das promessas de Deus para você é a palavra. Abre a sua boca e comece a profetizar. Abre agora. Eu quero fazer um desafio com você. Eu tenho orado com essa música da Gabriela Rocha, que fala, eu creio. Eu tenho orado porque realmente eu creio. E essa música fala que ela ouviu dizer que não vai ver. Eu não vou ver essa montanha se mover, eu não vou ver essa doença ser curada. O diabo está dizendo que não vai acontecer. Sabe que essa pessoa não vai converter, que não vai ser liberto. Sabe que não vai acontecer. Mas eu faço das palavras de Abraão as minhas. Eu vou crer contra a esperança. Eu prefiro ficar com a promessa. Eu prefiro ficar com o que Deus prometeu. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tira os seus olhos do fato. Coloque os seus olhos na verdade. Amém? Comece a declarar no teu nome a poder. Senhor, eu abro a minha boca agora. Fala, eu quero teu mover. Cadeias vão romper. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Abre a sua boca onde você está. Comece a declarar. Comece a declarar os milagres. Comece a declarar as promessas. O que Deus te prometeu? Senhor, eu profetizo. Senhor, o pagamento dessa dívida. Eu chamo a existência o crescimento da igreja. Eu chamo a existência a conversão da minha família. Eu chamo a existência a cura dessa enfermidade. Abre a sua boca. Comece a declarar onde você está agora. Eu chamo a existência a verdade da palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pai, nesta hora eu chamo a existência as suas promessas.
Oh, nós vamos confiar sempre no que o Senhor disse. O Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Em todas as suas promessas, o Senhor tem o sim e o amém. Agora abre a sua boca e comece a profetizar as promessas. Eu quero teu mover. Cadeias vão romper. Eu creio em ti. Eu creio que aquilo que prometeu é fiel para cumprir. Eu chamo a existência a conversão da minha família, a libertação do meu irmão. Eu chamo a existência a libertação da minha sobrinha. Eu chamo a existência tudo que Deus prometeu. Senhor, os nossos olhos estão nas promessas. Os nossos olhos estão na tua palavra. Eu não olho para a circunstância. Eu não olho, Senhor, para aquilo que eu estou vendo, mas eu olho para aquilo que eu creio na tua palavra. Eu chamo a existência. Abre a sua boca. Comece a declarar essa verdade. Comece a declarar. Libera a fé agora. O que é que Deus te prometeu? Abre a sua boca e começa. Eu creio em ti. Eu creio na sua palavra. Eu chamo a existência. Vai acontecer. Satanás, eu repreendo agora em nome de Jesus. Retire as suas mãos de todas as promessas que Deus fez para mim, que Deus fez para cada pessoa que está aqui. Eu te ordeno, solta, porque nós não vamos andar pelo fato, nós vamos andar pela palavra. Os nossos olhos estão na promessa, os nossos olhos estão na palavra. Abre a sua boca agora e declare aquilo que Deus prometeu. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, porque aquele que prometeu é fiel, amém? Para cumprir. Que o Senhor possa manifestar o seu poder na sua vida. Chama a existência, use a arma da palavra, amém? A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer à existência as promessas de Deus. Não ande pelo fato, não ande pelas circunstâncias, ande pela palavra. O Senhor tem grandes coisas para você e Ele cumprirá todas as promessas, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Em todas as suas promessas Ele tem o sim e o amém. Deus te abençoe, fica na fé, até semana que vem. Beijo no seu coração, amém?